pessoal, tudo bem com vocês? Hoje eu venho aqui então para passar o passo a passo desse lindo colete em crochê de ponta. Ele é um colete, pessoal, super versátil, porque ele pode ser usado tanto na estação de outono aí que tá chegando, como vocês estão vendo aí no look, com uma blusinha manga longa, né? Como ele pode ser usado no verão também, com uma regatinha. Então ele é super tendência também, é um colete, tem gente que chama de colete assimétrico, outros coletes de ponta, né? Então tá aí o nosso colete de crochê. Mas, pessoal, antes de dar início à videoaula, eu peço com muito carinho para vocês que ainda não são inscritos no canal, tá? Se inscrevam no canal. Acompanhou a videoaula, gostou da videoaula? Deixa o like no vídeo, tá, gente? Porque essas duas ações, elas são muito importantes para que eu possa estar desenvolvendo, ampliando o canal e mais pessoas consigam estar nos assistindo aí, acompanhando as videoaulas, certo? Então, pessoal, deixo também na descrição desse vídeo os links de acesso das minhas redes sociais para quem quiser estar acompanhando aí um pouquinho mais do meu trabalho, tá? Quiser estar me seguindo aí nas minhas páginas do Face, no Instagram, então passa lá e acompanhe as redes sociais também. Então, gente, esse colete, como eu tô falando pra vocês, ele é super tendência. Porque, na verdade, ele pode ser usado tanto no verão, com uma regatinha, como ele pode ser usado, como vocês estão vendo no look aí que eu construí para poder estar mostrando para vocês, com uma blusa manga longa ou uma lãzinha, assim como ele pode ser confeccionado com uma linha com uma textura mais fina ou até mesmo mais grossa. Vocês vão perceber, pessoal, que ele é um colete super fácil de fazer, tá? E além de ser fácil, olhem o resultado final, que lindo que fica. Certo, gente? Então ele é um colete de pontas, assimétrico, onde na parte da frente, como vocês estão vendo, ele fica com essa ponta. E atrás ele fica retinho, mas eu vou explicar tudo isso bem direitinho na nossa videoaula. Então fique ligadinho, acompanhem a videoaula, tá, gente? Que agora eu vou passar para vocês os materiais que nós vamos precisar para a confecção do nosso colete, tá bom? Bom, pessoal, eu trouxe aqui os materiais, então, que nós vamos precisar para a confecção do nosso colete, tá? Vamos começar pela linha, então. Eu utilizei, então, vou utilizar para confecção a linha Estilo, que ela é da Círculo, tá, pessoal? Deixa eu dar as orientações da linha para vocês. Essa linha, ela tem um teste de 196, tá? Ela tem a indicação de agulha 1,50 a 1,75, porém, para a confecção da peça, nós vamos usar uma agulha numeração um pouco maior, até para ter um rendimento melhor da linha, tá? Essa cor, pessoal, que é lindíssima, inclusive esse dourado, cobre, a cor dessa linha é 7625, certo? E nós vamos precisar, para a confecção do colete, 2 rolos dessa linha é o suficiente, se vocês seguirem o passo a passo conforme o ponto que nós vamos utilizar, tá? Se vocês utilizarem outro ponto, preste atenção que talvez dê modificação aí, né, na quantidade de linha que vocês vão precisar, tá certo? Então, para fazer o meu, eu utilizei 2 rolos da linha Estilo da Círculo, certo? Vamos precisar da fita métrica, tá, pessoal? Como eu sempre falo, pra gente confeccionar peças em crochê, ela é um instrumento indispensável. Então, o que que acontece? Através da fita métrica, vocês têm a liberdade também de poder estar trabalhando a peça de vocês na linha conforme a preferência de vocês, tá? Pode, de repente, não ser a mesma textura que a minha linha, mas com a medida, fazendo esse colete sob medida, vocês não vão ter erro independente da linha que vocês utilizem, tá? Pessoal, então a agulha. A agulha, para confecção da peça, eu vou utilizar agulha 2,5, tá? Como eu disse, para poder estar um rendimento melhor da nossa linha, né? Utilizei a agulha 2,5 e peguei também, pessoal, a agulha 175. Essa agulha 175 eu vou utilizar para o acabamento, para a união das peças, conforme eu vou explicar para vocês na videoaula, tá certo? Eu vou precisar também, pessoal, de uma tesourinha, que eu tenho uma tesoura de artesanato, mas pode ser a tesourinha aí que vocês têm em casa, uma tesourinha pequena, enfim.
vou utilizar uma agulha de tapeçaria, certo? E vou utilizar alguns marcadores de ponto também. Se vocês não têm marcadores, vocês podem estar marcando a peça com uma linhazinha de outra cor para aparecer bem, tá, gente? Então, pessoal, com esses materiais em mãos, nós já podemos aí estar dando início à nossa peça. Bom, pessoal, antes então de nós darmos início de fato à nossa peça, tá? Eu vou passar para vocês algumas orientações que vai ser fundamental para executar essa peça. Como eu falei lá no início, pessoal, esse colete ele é muito fácil de fazer, ele é muito fácil mesmo. Até para quem está iniciando aí na arte do crochê, eu acredito que vai conseguir desenvolver essa peça de vestuário. Além, né, gente, de ser uma peça super tendência aí, esse colete com pontas, tá? Então, o que eu fiz aqui para que vocês conseguissem visualizar como que a gente vai fazer a execução dessa peça, tá? Eu trouxe aqui um manuscrito, eu já falei no vídeo anterior, tá, gente? Eu não sou boa em desenho, tá? Pra falar a verdade, eu não sou nada boa, né? Mas eu trouxe, mas eu insisto em estar trazendo quando eu trabalho com vestuário, porque eu acredito que é a melhor forma de vocês conseguirem fazer a compreensão e ter uma amplitude melhor da peça. Pois então, pessoal, nós vamos trabalhar essa peça na vertical, ou seja, daqui pra cá. Olhem só, pessoal, então, por que eu disse que dá pra trabalhar com a linha da preferência de vocês? Porque a gente vai utilizar de medida e não de número de correntes ou número de pontos para poder dar início ao trabalho. Tá? Então vocês fiquem bem à vontade. Eu optei pela linha estilo porque eu acho uma linha super, como é que eu posso dizer, super macia, né? Ela tem seda também na sua confecção, tá? Então ela fica super macia e vai ficar uma peça que pode ser usada tanto no verão como ali na meia estação, no outono que tá chegando aí, né, gente? Então, sem lero-lero, vamos então à explicação, certo? Aqui tá então o protótipo, né, de uma pessoa. Então o que a gente tem que ver primeiro, pessoal? A altura que a gente quer que fique o nosso colete. Isso é muito individual, tem gente que gosta dele mais compridinho, gente mais curtinho, então vai depender do gosto de vocês. Só cuidem o seguinte, a parte, se vocês vão supor, escolher para ficar aqui na cintura, a parte da frente ela vai ficar mais caída. Lembrem que é um colete de ponta, então a parte da frente do nosso colete ela vai ficar mais comprida que a parte de trás, tá? Essa é a lógica, essa é a ideia dessa peça também, certo? Então, pessoal, vocês vão pegar e medir o comprimento desde aqui do ombro até a altura que vocês querem. Vão descer até a altura que vocês querem. Eu fiz mais ou menos aqui, tá? Então, essa vai ser a parte que vai ficar, a altura que vai ficar o meu colete. Então, vocês vão calcular essa altura. E depois, pessoal, vocês precisam saber o quanto vocês precisam de largura. Ó, o quanto vocês vão precisar de largura também. Isso também é muito pessoal. Por quê, gente? Tem pessoas que gostam de fazer a peça mais ajustada no corpo. Outras gostam da peça mais soltinha. Então, vai depender da preferência de vocês, tá? Eu gosto do meio termo, né? Confesso pra vocês que eu gosto do meio termo. Nem muito larga e nem também muito justa. Então, eu sempre coloco, tiro essa medida e boto um pouquinho a mais aqui, tá? Então, essas são as medidas que nós vamos precisar para confecção. Detalhe, nós vamos confeccionar ele na vertical, então ele vem daqui para cá. Pessoal, fiz um outro manuscrito também antes de nós iniciarmos. Deixa eu virar a nossa página aqui para vocês entenderem. Aqui, gente. Na verdade, o que acontece? O nosso colete, ele vai ser confeccionado em 3 partes exatamente igual, do mesmo tamanho. Então, nós vamos fazer retângulos do mesmo tamanho. O meu, pro tamanho que eu vou fazer, tá, pessoal? Então, vai ficar 62 centímetros aqui de comprimento e 45 aqui,
certo? Então, ficou 62 por 45, tá? Então, façam aí as medidas de vocês e quando vocês chegarem na medida, já vão saber que os três, vão ser feitos 3 partes exatamente do mesmo tamanho, certo? Deixa eu mostrar aqui, eu vou tentar ampliar aqui para que vocês consigam visualizar, ó. Eu já deixei na espera, deixa eu tentar ampliar aqui para vocês. Eu já deixei na espera as minhas 3 partes. Opa. Aqui. Ó, então vai ficar 3 retângulos do mesmo tamanho, conforme, entenderam, pessoal? Conforme as medidas aqui que vocês vão tirar, certo? Então, gente, eu já deixei pronto as minhas 3 partes. Deixa eu ver se vocês conseguem visualizar aí. Então, aqui eu tenho uma parte, aqui essa linha, eu gosto muito dessa linha que ela estica, tá, pessoal? Por ter seda, enfim, algodão, ela dá uma laceada. Então, eu tenho uma, eu tenho 2, ó, estão vendo? E eu tenho 3 partes do mesmo tamanho, ó. Então, eu fiz 3 retângulos do mesmo tamanho, tá? Eu optei por esse ponto mais aberto, gente, até pra poder ter um rendimento melhor da linha. Porque eu queria muito confeccionar essa peça, esse colete, utilizando a linha estilo, tá? Então, pra que eu conseguisse dar conta da linha que eu tinha, pra poder confeccionar todo o meu colete, eu fiz esse ponto mais aberto, tá? Então, eu fiz 3 peças, 3 retângulos exatamente igual. E o que eu vou ensinar pra vocês agora, pessoal? O ponto, tá? Então, eu vou fazer uma medida menor pra que vocês fiquem mais fácil a visualização, pra poder acompanhar como é feito esse ponto aqui. Esse ponto é super fácil de fazer, gente, e ele é um ponto que rende pra caramba, tá? E como vocês podem ver, eu fiz na vertical ele, certo? Então, gente, pra fazer ele, eu vou, como eu falei, eu vou explicar uma parte menor, tá? Assim como eu vou pegar uma outra linha de amostra também. Por quê, pessoal? A linha estilo, ela é maravilhosa, mas ela tem uma textura bem fininha. Então, eu fico um pouco preocupada da visualização de vocês que estão aí do outro lado, tá? Então, de não conseguir visualizar direitinho esse ponto, certo? Então, eu vou trazer uma outra linha, um pouquinho mais grossa, tá? De uma sobra de um outro trabalho que eu fiz aqui. Porém, vocês façam aí com a linha que vocês optaram para estar fazendo o colete de vocês, tá bom, pessoal? Então, esse colete, como eu falei, é um colete que a gente vai realizar sob medida, tá? Então, independente da linha, independente do tipo de agulha, vocês conseguem estar fazendo a execução. E ele é muito fácil, indicado até para quem tá iniciando na arte do crochê, tá certo? Então, eu vou organizar aqui para poder passar as orientações do ponto aqui para vocês. Bom, pessoal, eu vou explicar pra vocês como que a gente vai confeccionar o ponto, tá? Eu peguei uma agulha, uma linha com uma textura um pouquinho mais grossa, né? Ela tem essa linha, ela é a Charme, que é a sobra de um outro trabalho, tá? A textura dela é 378, que eu vou estar realizando um pedaço pequeno, assim, para que vocês consigam visualizar como vai ser feito o ponto, tá? Porque a linha estilo, como eu falei anteriormente, a textura dela ela é muito fininha, então ela não vai, provavelmente ela não vai aparecer com tanta nitidez aí no vídeo, tá? Então eu preferi estar pegando uma linha com uma textura um pouquinho, né, maior. Pessoal, nós vamos trabalhar com múltiplos de 9, certo? Nós vamos, com o cálculo que eu expliquei pra vocês, então qual é a primeira? A gente vai fazer uma base de correntinhas que alcance esses centímetros aqui. No meu caso, são 62 centímetros, tá? Então, a minha base que eu fiz, inclusive que eu já deixei na espera, vocês viram, né? Eu unei início nela alcançando 62 centímetros, tá bom? Então, façam as correntinhas conforme o tamanho em centímetros que vocês precisam, respeitando os múltiplos de 9 mais 6, que é o que a gente vai utilizar
para a confecção desse ponto. A escolha desse ponto, na verdade, pessoal, foi porque ele é um ponto que ele traz um rendimento muito bom para a linha, ele é um ponto bem aberto, bem fácil de fazer, então nesse sentido a peça ela acaba ficando pronta rapidamente. Então quem faz crochê para vender provavelmente vai gostar bastante desse modelo. Inclusive esse modelo é muito tendência porque essas pontas, esse assimétrico, ele é super tendência nessa estação. Então, gente, eu fiz a minha laçada inicial e agora eu vou estar fazendo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, certo? 9 correntinhas. Vamos fazer mais uma base de 9, então. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Duas bases de 9, agora eu vou fazer 1, 2, 3, 4, 5, 6. Então, nós vamos trabalhar com esse ponto com múltiplos de 9 mais 6, certo? Então, nós vamos fazer aqui. Terminei o múltiplo de 9 mais 6, faço 1, 2, 3 correntinhas. Na quarta, ó, aqui eu calculo 1, 2, 3, na quarta correntinha, nós vamos vir e fazer um ponto alto. Na próxima correntinha, mais um ponto alto. Então, contando com as 3 correntes iniciais, nós fizemos aqui um bloquinho de 3 pontos altos. Nós vamos estar fazendo aqui 1, 2, 3, 4, 5 correntes. Laço o fio na agulha e vou estar contando aqui 4 correntes de base, ó. 1, 2, 3, 4 correntes de base. Na quinta corrente, nós vamos estar fazendo mais um bloquinho de 3 pontos altos. Então, eu venho, faço um ponto alto. Para aí. 1, 2, 3, 4, 5. Venho, faço um ponto alto. Vou estar fazendo na corrente ao lado mais um ponto alto. Na corrente ao lado, mais um ponto alto. Fiz o bloquinho de 3 pontos altos, 1, 2, 3, 4, 5 correntes. Fiz as 5 correntes, vou contar também aqui 4 correntes de base para fazer na quinta, ó. 1, 2, 3, 4 na quinta. Vamos lá fazer um ponto alto. Corrente do lado, mais um ponto alto. Corrente do lado, mais um ponto alto. 1, 2, 3, 4, 5. Laço o fio na agulha e vou vir 1, 2, 3, 4 na quinta. 1, 2, 3, 4 na quinta. Vou estar fazendo um ponto alto. Na seguinte, mais um ponto alto. E no meu último pontinho aqui, antes da laçada inicial, mais um ponto alto. Certo, pessoal? Então, aqui foi, primeiro, múltiplos de 9 mais 6, bloquinhos de 3 pontos altos intercalando entre 5 correntes. Tamanho vai ser o tamanho, nós vamos trabalhar na vertical, então é o tamanho aqui do comprimento da peça de vocês, certo? Vamos estar fazendo 1, 2, 3 correntes, virou o trabalho e vai estar trabalhando ponto alto. Então, vai fazer em cima do bloquinho de 3 pontos altos, mais 3 pontos altos. Ó, então, nós vamos seguir a sequência do bloquinho de 3 pontos altos. Aqui, onde nós fizemos as 5 correntes, 1, 2 correntes, vou vir ali no meio das correntes e vou fazer um ponto baixo. 1, 2 correntes, laço o fio na agulha, mais um bloquinho de 3 pontos altos, ó. Mais um bloquinho de 3 pontos altos. 1, 2 correntes, vou lá,
fazer o meu ponto baixo. Uma, duas correntes, mais um bloquinho de 3 pontos altos. Essa vai ser a sequência de toda a nossa volta e que a gente vai intercalando. Esse ponto, como eu falei pra vocês, pessoal, ele é muito fácil, como vocês estão vendo, ó. Duas correntes, vou lá no meinho, ponto baixo, duas correntes e tô indo ali pro meu último bloquinho de 3 pontos altos, ó. Último bloquinho de 3 pontos altos. Três correntes, viro o trabalho. Vou estar trabalhando, dando sequência aos bloquinhos de 3 pontos altos. Uma, duas, 3, 4, 5. Terminou o bloquinho de 3 pontos altos, faz que nem fez na primeira volta. 5 correntes, laço o fio na agulha e retorno a fazer o outro bloquinho de 3 pontos altos. Então, pessoal, nós vamos intercalando uma volta a outra. Uma volta nós vamos fazer o bloquinho de 3 pontos altos intercalando com as 5 correntes e na volta seguinte o bloquinho de 3 pontos altos intercalando 2 correntes, ponto baixo, 2 correntes. Essa vai ser o nosso ponto que nós vamos executar por toda a nossa peça. Então vai ser 3 retângulos do mesmo tamanho executados toda com esse ponto que é bem fácil que eu tô passando para vocês, onde uma volta se dá com os bloquinhos de 3 pontos altos e 5 correntes e a volta seguinte, bloquinho de 3 pontos altos intercalando 2 correntes, ponto baixo, 2 correntes. Tá bom, gente? Então na próxima etapa eu vou passar para vocês como a gente vai fazer a emenda de uma peça na outra. Então a ideia, aqui tá a minha parte, né? A ideia é que a gente fique com 3 retângulos, a ideia é ficar com 3 retângulos do mesmo tamanho, como vocês estão vendo aqui. Aqui eu tenho 1, então a gente precisa de mais 2. Então vai ficar 3 retângulos iguaizinhos, com as mesmas medidas. E a próxima etapa eu passo para vocês como a gente vai fazer a emenda de uma parte a outra. Bom, pessoal, nessa etapa nós já estamos com as 3 partes concluídas, né? E vamos realizar a emenda uma da outra, tá? Então, o que eu fiz? Eu coloquei uma em cima da outra, tá? E tô utilizando marcadores de ponto. Então, eu utilizei um marcador aqui nessa pontinha, e utilizei um marcador aqui, deixando em torno de 20 centímetros para a minha cava. Então, o que vocês precisam estar fazendo aí? Medirem o tamanho do ombro até abaixo da axila, um pouquinho abaixo, tá, gente? Pra não ficar tão apertada a peça. Então, vocês calculem um pouquinho mais abaixo aqui da axila. No meu caso, o tamanho que eu estou fazendo deu 20 centímetros. Aí, vocês vejam qual é o tamanho que vocês precisam pra tá alcançando essa medida aqui, tá? Do ombro até abaixo da axila, certo? E aí, vocês venham, quem não tem marcador de ponto, pode estar utilizando uma linha de outra cor, tá? Então, e marquem. Por quê, pessoal? Inicialmente, nós vamos começar emendando daqui até aqui, certo? Depois, emendou aqui através de ponto baixíssimo, que eu vou passar para vocês, para que não fiquem dúvidas, vocês vão emendar essa parte de cima. Vão vir bem aqui na pontinha, pode até, deixa eu ver se eu tenho um marcador aqui. Nós vamos fazer aqui, pegar um marcadorzinho, botar aqui. E aí, pessoal, nós vamos unir as duas peças em torno, deixa eu pegar aqui minha fita métrica para vocês verem. Nós vamos medir, vamos unir essa parte em torno de 10 a 12 centímetros, tá? Então, nós vamos unir aqui, ó, 10 a 12 centímetros, ó, 12 centímetros aqui. Então, o que acontece, pessoal? Essa parte, ela vai ficar caidinha para formar para formar a ponta do nosso colete.
Do outro lado, nós vamos fazer através da mesma medida. Vamos unir o outro lado até a medida da cava e depois vamos vir aqui em cima e unir o outro lado através, se utilizou 12 centímetros, vai ser 12 centímetros desse lado. Se utilizou 10, 10 centímetros, certo? Então, nós vamos unir essas partes com um ponto baixíssimo. Aí eu vou estar utilizando, pessoal, se vocês querem estar seguindo, a minha agulha 1,75 para que o acabamento da peça ele fique mais sutil, tá? Para que ele fique mais imperceptível, tá certo, pessoal? Então, eu vou deixar aqui os meus marcadores de ponto e eu venho aqui para mostrar para vocês essa união, como ela vai acontecer. Nós vamos fazer de um lado e do outro lado vai acontecer exatamente da mesma forma. Então, eu vou vir aqui, eu vou aproximar um pouquinho aqui para que vocês consigam ter uma amplitude maior, tá? Uma amplitude maior da peça. Aqui, acho que tá bom. Ó. Então, pessoal, vou pegar a minha linha, a mesma linha, tá? Ah, posso fazer com agulha de tapeçaria? Pode, tranquilamente, também pode ser feito, certo? Então, nós vamos estar fazendo aqui. Tiro um marcadorzinho, venho aqui e vou estar unindo aqui no terceiro. Vou estar iniciando aqui a união da peça. Vou estar unindo, como eu falei para vocês, ponto atrás de ponto, ponto com ponto, através de ponto baixíssimo, tá? Então, primeiro eu faço aqui o ponto baixo e aqui eu venho vindo, trabalhando ponto baixíssimo. Esse, no caso, pessoal, vai ser o lado avesso, porque depois, para que ele fique mais imperceptível, nós vamos estar utilizando a peça viradinha. Então, o nosso lado direito vai ser do outro lado e o lado avesso vai ser desse lado. Então, nós vamos estar seguindo aqui a união, ponto por ponto, ó, estão vendo? É um pouquinho trabalhoso, sim, essa etapa, ainda mais se querem deixar um acabamento bem feitinho, então dá um pouquinho de trabalho, sim. Mas não é difícil, pessoal, é só ir seguindo, tá? Ponto por ponto, através de ponto baixíssimo, ó. Vai no meio desse, no meio do outro, ó, e vai estar trabalhando ponto baixíssimo e realizando a união. Opa, que pegou. E vai estar realizando a união da peça, certo? Ó, aqui, aqui, e vamos estar unindo a nossa peça. Ó. E nós vamos indo e caminhando aqui pela peça, através de ponto baixíssimo. Fez todo esse lado, pessoal, fez todo esse lado, vai estar vindo aqui pra cima para trabalhar 10 ou 12 centímetros, como eu falei. O outro lado vocês vão fazer da mesma forma, gente. Vocês vão vir com a terceira parte e vão estar colocando a terceira parte aqui, ó. Vendo aqui exatamente onde passou a cava, vamos estar emendando. Depois aqui a parte de cima por 10 a 12 centímetros, para poder estar fazendo aqui o nosso colete, certo? Então, a outra parte, ó, a outra parte, ela também vai ser feita da mesma forma, ó. Vou vir aqui, colocar a peça e vamos trabalhando ponto baixíssimo também,
até chegar na altura da cava e depois aqui os 10 centímetros ou 12 centímetros, conforme vocês vão estar fazendo, aqui a parte de cima do nosso colete, tá? E essa vai ser a parte avesso, depois a gente desvira ele, que o acabamento fica melhor do outro lado, certo? Então, pessoal, o que que acontece? Eu vou fazer as minhas emendas aqui, tá? Vou fazer de um lado e de outro, tá? Quando eu finalizar as emendas, nós já vamos estar com a peça quase concluída. E aí eu vou passar os acabamentos então para vocês que nós estaremos fazendo na peça para poder deixar o nosso colete de pontas de crochê prontinho, tá bom? Bom, pessoal, eu trouxe aqui a peça, tá? Já costurada, já emendada, né? Uma na outra, para que vocês pudessem visualizar, ó. Então, tá aqui a abertura da cava. Aqui do lado, lembram que eu disse que aquele lado que a gente estava fazendo era do avesso? Porque aqui, ó, como vocês vão ver, ó, ele fica em relevo, né? Então, quando a gente vira ele, o acabamento, ele fica super sutil, ó. Deixa eu mostrar também desse lado, ó. Ele fica um acabamento bem mais sutil, quase que imperceptível, ó. Aqui está a cava. Aqui ele fica assim mesmo, pessoal, no corpo ele se ajusta de forma assimétrica, né, ficando ali a ponta, como eu expliquei para vocês lá no início. Então, qual é a ideia agora para que a gente possa, na verdade, finalizar o nosso colete, tá? O que que eu faço? Eu faço ponto baixo por toda a extensão dele, nas pontinhas, ó. Então, eu faço ponto baixo aqui, ó. Aqui na gola, ó, aqui na gola, na cava também eu venho fazendo ponto baixo. Então, por toda a extensão, eu escolho aqui, ó, por onde começar, ó. Posso estar começando, ó, por qualquer uma das partes, tá? E vou fazendo a volta no meu trabalho. Vamos estar usando a mesma agulha que a gente teceu a peça, que é a 2,5, tá? Então, a 1,75 a gente utiliza apenas para fazer ali a emenda de uma peça na outra. Depois, com o ponto baixo, a gente pode estar seguindo, trabalhando com a mesma agulha que a gente já veio trabalhando, tecendo a peça inteira, tá? Então, eu prendo aqui o meu fio, o mesmo fio, né, gente, para poder ficar bem assimétrica, bem... E vamos estar trabalhando ponto baixo, ó. Venho, ponto baixo. Venho no próximo, ponto baixo. Venho no próximo, ponto baixo. Aqui eu faço aleatoriamente, ó, vou cobrindo os espaços com ponto baixo, ó. 2, 3... 4, 5, 6, eu acredito que uns 7 pontos baixos já é o ideal. 7 pontos baixos, vou vir fazer aqui novamente no bloquinho de 3 pontos altos. E vamos seguindo a nossa peça, o nosso trabalho, porque esse ponto baixo ele vai dar uma firmeza na peça e também vai dar um acabamentinho melhor, ó. Tá? Então, esse vai ser o nosso trabalho de agora, seguir a nossa peça por toda a extensão, incluindo as cavas, tá? Através de ponto baixo. E depois que eu finalizar todo ele, eu venho para mostrar, então, o resultado final aí do nosso colete, tá bom? Bom, pessoal, eu trouxe aqui a peça concluída, já toda feita com os pontos baixos, tá? E eu trouxe um look também para que vocês pudessem ter uma amplitude aí da peça, de como que ela fica, sabe? Porque como vocês puderam ver, é uma peça super simples de ser feita, né? Mas que o resultado final dela fica super elegante, como vocês estão vendo. Eu adorei poder estar trazendo essa videoaula para vocês, eu já estava para trazer há um tempo esse modelo, né? Que eu queria estar trazendo. Adorei estar trazendo para vocês, espero que vocês tenham gostado. Se gostaram da videoaula, pessoal, não esqueçam de dar o like no vídeo. E se ainda não é inscrito no canal, corre, se inscreve no canal para poder acompanhar as videoaulas que são colocadas semanalmente, tá bom, gente? Então, eu fico por aqui, tá?
Deixo o meu abraço a todos vocês e fiquem ligadinhos aí até a nossa próxima videoaula.